sábado, aqui em Curitiba, um calor danado, temperatura de 30 graus, mas sem vento, a sensação é enormemente acima de 30 graus. Mas eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre a espécie causada pelos vetos ao Lula. Eu vi companheiros e amigos dizendo que o Congresso estava impondo uma mudança no presidencialismo e tal. E os vetos eram no marco temporal dos povos originários, da demarcação, e era o veto também na supressão das isenções na folha de pagamento das empresas. A questão do marco temporal foi muito mal trabalhada. Eu, conversando com o pessoal do interior, eles me diziam o seguinte: mas Requião, como é que você é a favor do marco temporal deixar de existir? Nós temos terra aqui, amanhã dizem que essa terra é de índio. Afinal de contas, os índios eram os donos do Brasil. Então, qualquer propriedade agrícola está ameaçada. Vocês sabem que não é assim. E eu estou a cavalheiro para colocar minha opinião. Porque quando governador, eu dei uma atenção especial às nossas aldeias. Eu coloquei água, energia elétrica, agrônomos e veterinários e escolas bilíngues. Eu treinei professores do ensino básico para dar aula na língua do povo nativo e em português. Eu acho que é por aí que a gente tem que realizar esse processo e garantir os espaços para os povos originários com firmeza, mas sem essa presepada da abertura total, deixando qualquer agricultor imaginar que vai ser retirado de sua terra amanhã. Não é assim. E foi muito mal conduzido o problema. Mas, de qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal vai resolver isso. Então, a derrubada do veto vai se contrapor à posição clara, espero eu, do Supremo Tribunal Federal. O segundo horror do pessoal é que o Congresso derrubou o veto que eliminava a desoneração dos impostos sobre a folha das empresas. Minha gente, vocês sabem que eu sou um cara progressista. Eu sou o que você poderia chamar de um quadro político da esquerda brasileira. Eu votaria contra essa medida, que pretendia melhorar a arrecadação do Estado, num momento do Estado Nacional, num momento de crise no Brasil. As empresas estão fechando, o número de falências é brutal. Não é este o problema. É claro que o Estado tem que arrecadar, mas o problema básico não está aí. O problema básico está nos juros. Os juros estabelecidos pelo Banco Central, que hoje é de 12% ao ano, o juro mais alto do mundo, mais alto do planeta Terra. Se nós conseguíssemos reduzir esse juro para valer mesmo, nós poderíamos pensar novamente em restabelecer algumas cobranças sobre a folha dos trabalhadores das empresas brasileiras. De outra forma, é uma bobagem, não tem cabimento. Daí o pessoal diz: precisamos mobilizar o povo a favor da oneração da folha de pagamento. Que tolice, minha gente. Vamos mobilizar o povo para conter a escravidão do Banco Central aos interesses do capital, dos tais investidores, dos especuladores. Isso é que é fundamental. Eu mandei outro dia para o Haddad, para o Bon, para a Jandira Fegali e para a Gleisi um projeto que trabalharia a competência do Banco Central. Eu acho que o problema fundamental não é o Banco Central ser independente. Por quê? Porque um Banco Central na mão exclusivamente de um governo, ele pode ser usado numa véspera de eleição para comprar voto, como fez o Bolsonaro, como fez o Massa lá na Argentina, e desmontar a economia. Então ele tem que ter alguma contenção em relação à exploração política eleitoral.
mas ele tem que ter limites. Eu coloquei limites. Eu deixei bem claro que quando as metas não forem atingidas, o Banco Central será demitido automaticamente, cabendo ao presidente a indicação do novo quadro inteiro, demitido inteiro. Eu pus limites também aos juros. Como é que eles podem ser tratados? Qual é o limite máximo? E esse projeto está na mão do Haddad e de alguns parlamentares. Eu acho que é por aí, conter o Banco Central. O Banco Central que está atrapalhando o governo do Lula. Qualquer governo estaria atrapalhando, porque é o jogo da globalização e da privatização. Foi o que fizeram antes do Lula ser eleito. E eu, você sabe que não estou muito contente também com muitas coisas do governo do Lula. Eu vejo a privatização dos portos, leilão de terminais no Brasil inteiro, a posição do Lula aqui no Paraná. O Lula fez um pedágio que nós combatimos na eleição, que ele mesmo gritava, vou acabar com isso. E foi ele que fez o pedágio através do Renan, que é seu ministro. E ainda disse que é um exemplo para o Brasil. Que exemplo terrível. Exemplo terrível. É um exemplo da desesperança ao invés da esperança. Então, minha gente, nós precisamos fazer um movimento sério para conter esse desvario do Banco Central que foi estabelecido pelo Guedes e pelos globalizantes, pelo pessoal do liberalismo econômico. E o governo do Lula hoje está meio à direita, né? Eu analiso como um liberalismo social. Sem dúvida nenhuma melhor do que o do Bolsonaro, mas bem abaixo das minhas expectativas quando entrei de corpo e alma na campanha do companheiro Luiz Inácio. Então, minha gente, é isso. Vamos deixar com essa história de que o Congresso agiu mal. Eu, se estivesse no Congresso, votaria contra a desoneração, a nova oneração das folhas de pagamento. E acho que a questão dos índios foi extremamente mal conduzida. Eu fui governador do estado, já disse a vocês, coloquei água, energia elétrica, tratores, veterinários, agrônomos e escolas bilíngues, treinando professores indígenas a dar aula em português e na sua língua nativa. Respeito aos índios, consolidação das suas áreas, perpetuação das suas culturas, mas sem essa bobagem que pôs a agricultura do Brasil, pequena, agro ou pequeno, em pânico. Que tipo de bobagem foi esta? Um abraço, minha gente. Um abraço do Requião.